Vanessa, como é que se dá o processo de transformação? Quando você recebe um cliente, vamos falar da mulher aqui, né? Uma mulher que tem um foco na vida dela, ou tem um objetivo na vida dela, mas ela não conseguiu ainda traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Como é que se dá esse processo de mudança, esse processo de transformação? Tem inúmeros meios. Na verdade, cada um vem com uma trava distinta, né? Tem pessoas que têm travas emocionais. Então, eu posso, pelas técnicas, conduzir para que essa pessoa consiga acessar onde é que está a origem da trava emocional dela. Então, tem pessoas que simplesmente não assumem o que gostam, porque existe uma referência tão forte de casa ou das referências sociais, né? Então, a pessoa saiu de casa com talento para música, mas nas referências sociais, ou seja, na escola, não conseguiu encontrar uma sustentação para esse talento. E precisou se encaixar de uma outra maneira na sociedade para ser aceito. E a pessoa cria uma trava já na infância daquele talento específico. Então, pode ser pela visita a essa questão emocional, pode ser pela busca do lúdico, porque a parte criativa, eu vejo isso em 80% dos nossos clientes, a parte criativa está travada. Se você pergunta quais são os sonhos, a pessoa não sabe o que quer, não consegue nem sonhar porque acha que é ridículo. Então, a gente começa desde a arte-terapia, né? Não é bem terapêutico o processo, mas desde recortes, de muitas perguntas diferentes para encontrar uma mesma resposta. Então, o processo de transformação acontece quando a pessoa consegue viver a dor que ela deixou no passado e aí, então, acessar um novo momento. Veja o seguinte, se a gente está passando por uma construção, todo mundo está ouvindo a gente, ou se a gente aqui já fez uma obra, sabe como é complicado quando existe um cômodo que está bagunçado, que tem entulho espalhado. Todo mundo quer ficar no quarto que já está pronto. Entretanto, para a obra crescer, é preciso entrar no quarto bagunçado para começar a organizar aquele espaço. As pessoas, normalmente, nós todos, a gente quer fugir do quarto entulhado e viver naquela vida confortável da sala bonita. Então, muitos que vêm para o processo do coaching são convidados a acessar esse espaço que está dentro da gente, que tem justamente essa bagunça envolvida. Então, é um processo que inclui confusão. Todo o processo de transformação inclui: primeiro passo, curiosidade. Segundo passo, confusão. E o terceiro passo, insight, a descoberta. Aí, então, o movimento de mudança realmente acontece. Pode durar 1, 2 dias, um processo, como pode durar 1 ano, dependendo do nível da transformação que você deseja alcançar. Tá, e esse processo de mudança, mudança de hábito já, quando você já tem o diagnóstico, já sabe a causa, né, do travamento, enfim, esse processo de mudança, quanto mais tarde for o indivíduo, mais difícil é para mudar? Tem algumas linhas teóricas que dizem o seguinte: há coisas que você não muda durante a vida. Nós somos seres biopsicossociais. O que isso significa? Que a nossa fisiologia é o que a gente herda dos nossos pais, tipo ter cardiopatia, ter diabetes. O nosso fenótipo, que é se os olhos são parecidos, da mesma cor dos nossos pais, e o nosso temperamento. Dizem isso não muda no decorrer do tempo. O que muda é o nosso psico, nossa personalidade. Eu consigo elaborar em qualquer momento da vida uma mudança que tenha relação com a tal dor que eu acabei de falar. Então, independente da idade, contanto que o profissional tenha a competência e a técnica adequada para gerar um processo realmente impactante. Então, eu faço processos também de coaching de alto impacto, que faz com que a pessoa consiga sofrer catarse. Catarse é quando você vive uma intensidade de uma emoção. Aí, então, independente da idade, ela gera uma mudança posterior inevitável. Tem linhas que dizem que depois de 64 anos não muda, mas, na minha experiência, eu tenho clientes de 10 a 80 anos. A gente vê transformações sensíveis acontecerem. Tá, mas essa transformação, Vanessa, ela é duradoura? Porque muitas vezes acontece o seguinte: eu sei que o teu trabalho não é só motivar. Motivar é uma parte, a motivação é um segmento só, né? É muito mais do que isso, né? Mas muitas vezes acontece o seguinte: o cidadão sai de uma palestra motivacional bombado, né? O cara sai incrível Hulk, né? Só que aquilo ali dura 24 horas, né? Sim. Normalmente, uma motivação bem feita dura 3 meses. A minha preocupação maior como empresária, e talvez isso que tenha feito com que o nosso negócio se destacasse, era garantir um acompanhamento com essa pessoa, no mínimo 1 ano. Ah, entendi. Porque, de fato... Tipo vigilantes do peso. É semelhante a trabalhos que acontecem em grupos que monitoram a emoção. Então, primeiro passo que eu dou no momento em que o curso termina é fazer um aviso das emoções, do que vai acontecer naquele ano posterior e acompanhar toda semana, segundas e quintas-feiras,
todos os nossos clientes. Hoje a gente tem 600 pessoas em carteira, né? 600 clientes efetivos. Segunda e quinta-feira, pela internet e pessoalmente. A gente se reúne, não todos 600, normalmente vão 30, 40 pessoas presencial, os demais assistem pela internet, mandando e-mails, reunindo-se comigo, com os outros monitores, porque eu jamais teria coragem de vender um produto que te emociona durante um tempo, mas te ilude. Tá, mas essa cobrança depois de um ano é na questão emocional, mas na questão de atitude também, né? Sim. Principalmente atitude, né? Para mim, esse negócio de você sair muito empolgado, eu estimulo os nossos participantes a não venderem o que a gente faz para ninguém. Fala, vocês não saiam daqui vendendo, por favor. Vocês têm que ter resultados, é foco na ação. O que vai fazer com que os teus queridos, as pessoas que você ama, venham para o nosso processo é você ter resultados diferentes. Tá, uma dúvida, Vanessa, tu coloca o cara com os pés no chão também, porque se o cara, se o teu cliente tem um sonho inalcançável, essa história de que tudo é possível aquele que crê, não é bem assim também, né? Porque de repente eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Não, eu não posso ser presidente dos Estados Unidos. Não posso, não sou americano, não vou conseguir cidadania. Não posso. Tem coisas que são impossíveis, né? Tu coloca o cara com os pés no chão. O meu estilo, toda vez que você vai contratar um coach, ele tem um ou outro estilo. Um é o filosófico, que ele conversa, quer saber como é que foi tua vida, o teu passado. Ele filosofa contigo. E o outro é o coach contabilista, que é o meu estilo, tá? O coach contabilista, ele tem um estilo mais paternal, ele é mais racional, mais focado em resultados. Então, o meu estilo de interação é saber, ok, vamos ver o que você quer fazer e como chegar lá. Se existe um meio efetivo, né? Se existe uma evidência de que isso é possível. Então, eu insisto muito numa ferramenta chamada modelagem. Já foi feito isso antes no mundo? Mesmo que você queira inovar, é importante inovar com base em um contexto que já existe. Então, sim, passa por uma adequação, mas uma coisa que sempre me assustou como coach e como empresária hoje é que os sonhos, normalmente, de todos nós, são tão pequenos frente ao que eles poderiam ser, que quando você sonha alto, você parece ridículo, né? Outro dia eu fui fazer uma reunião numa instituição de ensino e eu tenho um sonho, que é uma visão, que é transformar o processo de educação no Brasil. Eu compreendo que é ambicioso, eu compreendo que é uma visão incomum, né? E eu sofri daquela instituição uma crítica, dizendo, olha, no momento que você tiver a oportunidade de falar com a diretoria, não conta para eles que você tem esse sonho. Porque eles não vão comprar essa ideia. E eu tenho estatisticamente e cientificamente comprovados os resultados do meu método com alunos das faculdades de ação e da FGV. Com amostragem, escala de Likert, software Sphinx, todos. É sensacional. E eu pensei, bom, se no centro do processo tem isso, eu tenho que ter muita convicção. O que normalmente um cliente não tem, um coach não tem, nós não temos, é convicção para lidar com a crítica externa. Então, os sonhos que aparecem são sonhos tão simples, tão fáceis de realizar, que o que está precisando é só alguém para te dar um empurrão. Bacana, bacana. De pérola. Gurias, obrigado pela presença de todas. Parabéns pelo sucesso, né? E até uma próxima oportunidade. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada. Posso fazer um convite? Claro. Nós temos uma palestra aberta de coaching para grávidas, para familiares, papais, futuras mamães. A inscrição está no meu site. Posso falar o site? Claro. vanessatobias.com.br. A palestra é domingo às 15 horas. Onde é que vai ser? Na Agronômica, atrás da Casa do Governador, fica a nossa matriz. Perfeito. Combinado, então. Só ir lá no site e se inscrever. Sim, coaching para grávidas. Tá certo, então. As premiadas também ganham um book do Estúdio A3. Opa. Um monte de prêmios, é finérrimo. Ah, que bacana. Então tá certo. Vamos pro intervalo, na sequência esporte. Até já.